Samantha, dentro da relação paciente-médico, optei pela defesa desse profissional. Dentro do contencioso, eu vou trabalhar exclusivamente com a defesa em ações indenizatórias por erro médico? Não. Você tem inúmeras outras possibilidades de atuação. Em defesa do médico ou em nome desse profissional, como procurador, como procuradora desse profissional, você vai sim atuar, na maioria das vezes, com a defesa em ações indenizatórias por erro médico. Mas não é só isso. Além disso, você pode também atuar no polo ativo dessa demanda, fazendo a execução de honorários médicos, ações de cobrança, ações munitórias, ações indenizatórias contra esse paciente. Então, aquele caso do paciente que em redes sociais difamou, injuriou ou caluniou esse profissional. Qual é o papel do advogado que defende o médico? Então, você vai propor uma indenizatória ou uma ação inibitória, uma ação de obrigação de fazer, exigindo a retratação desse paciente nos mesmos termos, proporcionalmente à ofensa praticada. Tudo isso está dentro do contencioso, dentro da relação paciente-médico. Optou por trabalhar para o médico. Primeira forma de atuação, contencioso, judicial, em defesa dele, em ações indenizatórias, ou ainda como parte autora, fazendo a execução de honorários, ação de cobrança, ação munitória, ação indenizatória, inibitória, ação de obrigação de fazer contra esse paciente. Todas essas são possibilidades de atuação para o advogado que atua em defesa do médico. Segundo, além do contencioso, atuação em âmbito ético profissional, no âmbito do CRM. Quais são as possibilidades de atuação para o advogado? Você tem a possibilidade de atuar em sindicâncias, em processos éticos, apenas na seara recursal, se tornar um especialista em sustentação oral perante os conselhos, junto aos processos éticos. Tudo isso é forma de atuação para o advogado. Só que para isso, obviamente, você precisa conhecer as peculiaridades desse processo ético. Você precisa conhecer o CPEP, você precisa conhecer e saber navegar muito bem pelo Código de Ética Médica, pelas resoluções do conselho. Se eu falo, por exemplo, um caso concreto que já aconteceu no escritório. Um determinado profissional sofreu uma sindicância e, ao final, essa sindicância sempre dá origem a um relatório conclusivo. Esse relatório conclusivo pode definir pela proposta de TAC, por uma proposta de conciliação, pelo arquivamento, ou pode ainda ser transformada em um processo ético profissional. Então, esse relatório conclusivo concluiu pela instauração do processo ético profissional em face desse meu cliente por infração a um princípio. Mas será que é possível que seja instaurado um PEP por violação a um princípio e não a uma regra, ou seja, a uma norma deontológica, aquela que impõe um dever para esse profissional? Não é possível. Então, percebam a importância de você conhecer esse instrumento normativo, Código de Ética Médica, e saber interpretá-lo. Porque princípio, ele não impõe uma norma de determinação que deve ser cumprida na exata dimensão em que exigida. Princípios são mandamentos de otimização, normas que ordenam que algo seja cumprido na maior medida possível. Então, assim como eu tenho alguns princípios constitucionais, princípio da legalidade, princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e ampla defesa, a sua violação deve direcionar o processo. Assim também acontece aqui no processo ético profissional. Deve dar um norte, deve ser observada para trazer legitimidade. Mas a violação a um princípio constitucional não constitui crime. Para que haja uma infração ético-profissional, o médico precisa ter violado um dos artigos do Código de Ética Médica, aqueles que iniciam por "é vedado ao médico". Nesse exemplo que eu dei a vocês, não havia a qualificação daquele fato tido como antiético. Dizia-se que esse médico deveria ser processado, deveria sofrer um processo ético profissional por violação a um determinado princípio. Então, nesse caso,
qual seria a sua conduta enquanto advogado? Pleitear a nulidade desse processo ético profissional. Ainda atuando para o médico, em qual outra sub-área você poderia explorar os serviços e as oportunidades existentes aqui? Terceiro ponto, já falamos sobre o contencioso, falamos sobre o ético profissional e agora o preventivo. Dentro do preventivo, o que está englobado? Dentro do preventivo, você vai implementar ações que tenham por objetivo reduzir o risco de uma demanda judicial ou de um processo ético profissional. Implementar fluxos, protocolos, elaborar bons documentos médicos, treinar colaboradores para que dentro daquela clínica seja estabelecida com o paciente sempre uma relação equânime, uma relação humanizada, uma relação horizontal. É isso que faz com que o número de processos éticos ou o número de processos judiciais possa ser reduzido. E aqui, cuidado com a expressão que você vai levar para o seu cliente ou em sua rede social. Eu vejo muitos colegas utilizando a expressão blindagem jurídica. Sob o meu ponto de vista, respeitando todas as opiniões contrárias, essa não é a expressão mais correta. Quando eu falo em blindagem, eu estou garantindo ao meu cliente que ele não sofrerá uma demanda. Só que, como bons advogados que somos, vocês bem sabem que o direito de ação é livre. Então, eu não posso oferecer uma blindagem jurídica. O que eu posso oferecer para o meu cliente é a implementação de condutas preventivas que visem a redução do risco jurídico. E, naquelas circunstâncias em que o processo é inevitável, em que o litígio já se instaurou, se eu tenho bons documentos, se eu tenho bons fluxos, bons protocolos, eu tenho também a possibilidade de uma defesa muito mais sólida e muito mais referenciada.